O Banco do Japão acaba de dar um passo histórico. No dia 18 de dezembro, eles aumentaram a taxa de juros para 0,75%, o nível mais alto desde 1995. O governador Kazuo Ueda disse que essa medida marca o fim formal de uma era de política monetária ultra-acomodativa. Aquela mesma política que, por décadas, ajudou a injetar dinheiro e risco nos mercados globais. Logo depois da notícia, o Bitcoin mal se mexeu, ficando ali perto dos $87.800. Mas não se engane por essa calmaria. Por baixo da superfície, uma mudança muito mais profunda está acontecendo. Analistas de mercado perceberam que essa alta de juros é um verdadeiro teste para a máquina de financiamento global. Estamos falando do famoso carry trade em ienes, uma operação que discretamente financiou alavancagem em tudo, desde futuros da Nasdaq até derivativos de criptomoedas. Pensando nisso, o verdadeiro risco para os investidores até 2026 não está nesse último aumento. A grande questão é: e se o Japão continuar subindo os juros justo, quando o Federal Reserve dos Estados Unidos começar a cortar os seus? Isso criaria um vácuo temporário na liquidez do dólar e do iene. E é aí que as coisas podem ficar complicadas. Vamos entender melhor esse tal de carry trade. Basicamente, investidores pegam dinheiro emprestado em ienes, que têm juros baixíssimos, e compram ativos com retornos maiores em outros países. Por anos, essa foi uma fonte constante, embora meio invisível, de dinheiro para ativos de risco. Mas agora, com as novas condições do mercado, essa conta vai mudar. Analistas da Bitunics explicaram que, se o Fed cortar os juros enquanto o Japão aumenta, a diferença entre as taxas dos dois países diminui. Isso acaba com a vantagem econômica de usar o iene para se alavancar globalmente. O resultado? Uma pressão para reequilibrar essas operações de carry trade. Capital que estava espalhado pelo mundo poderia começar a voltar para o Japão, criando dificuldades para o dólar e, claro, para ativos de risco como o Bitcoin. Mas nem todo mundo concorda sobre onde está o maior ponto de pressão. O analista de Bitcoin Fred Krueger acredita que o problema não está tanto nas taxas de juros em si, mas sim nos custos de hedge, ou seja, de proteção cambial. Ele aponta que o mercado muitas vezes esquece quem são os verdadeiros gigantes nesse jogo. As seguradoras de vida japonesas, instituições como a Nippon Life não estão surfando a onda das criptomoedas. Elas têm compromissos de longo prazo com seus clientes. Por 20 anos, a estratégia delas era comprar títulos do Tesouro Americano, porque os títulos japoneses não rendiam quase nada. Só que esse cenário virou de cabeça para baixo quando o Fed, o Banco Central Americano, subiu os juros para mais de 5%. Krueger explica que, com essa alta, os custos para se proteger da variação do câmbio explodiram. Para uma seguradora japonesa, comprar um título americano e depois converter o rendimento de volta para ienes se tornou um péssimo negócio. O custo do hedge simplesmente comia todo o lucro. O que acontece? Então não é uma venda em massa, mas um reposicionamento silencioso. Com os títulos do governo japonês de 10 anos rendendo mais de 2%, finalmente vale a pena investir em casa, sem o custo da proteção cambial. Aquele dinheiro que antes ia para os títulos americanos ou para o crédito global, agora fica no Japão. E qual o efeito disso para nós? Se esse fluxo de capital deixa de alimentar Wall Street, a demanda por ativos de risco, incluindo o Bitcoin, enfraquece. É menos dinheiro novo entrando no sistema para comprar esses ativos. Enquanto os grandes investidores macroeconômicos olham para as curvas de juros, os dados on-chain e os livros de ofertas das corretoras já mostram um movimento interessante. Parece que os traders mais espertos nos Estados Unidos já estão diminuindo suas posições. Dados da CryptoQuant revelam que investidores americanos venderam Bitcoin logo após a notícia do Banco do Japão. O chamado Coinbase Premium Gap, que é a diferença de preço entre o par em dólar na Coinbase e o par em USDT na Binance, ficou negativo. Isso significa que na Coinbase, onde as instituições americanas dominam, o Bitcoin estava sendo negociado com desconto. Esse padrão sugere que eles estão reduzindo o risco de suas carteiras e não comprando na baixa.
Ao mesmo tempo, Guilherme Tavares, da A3 Invest, vê essa combinação de juros japoneses mais altos e a resistência do Bitcoin como um sinal de alerta. Ele diz que a liquidez tem sido a chave para tudo ultimamente. Com os rendimentos de longo prazo tão altos no Japão, os ativos de risco finalmente começam a mostrar mais fragilidade. Ele até notou que a correlação entre os títulos japoneses de 40 anos e o Bitcoin caiu para níveis muito baixos, sugerindo que o Bitcoin está perdendo um de seus principais pilares de suporte macroeconômico. Ainda assim, o Bitcoin se recusa a cair de forma expressiva, mantendo-se firme acima dos $84.000. Timothy Messier, da VEG, Any Research, Chalma SOD, Impasse Macro. Ele diz que os sinais conflitantes estão deixando os mercados em equilíbrio. De um lado, a inflação nos Estados Unidos desacelerou para 2,7%, o que dá ao Fed espaço para pensar em cortar os juros. Do outro lado, o Banco do Japão está começando a subir os seus, partindo de quase zero. Por causa disso, o mercado de criptomoedas está no meio do caminho, sem uma direção clara. Messier acredita que a recente movimentação de preços é mais um estresse de posicionamento do que uma rendição fundamental. Em outras palavras, os investidores estão apenas ajustando suas carteiras e não abandonando o barco das criptomoedas. Apesar de toda essa incerteza, alguns observadores mais experientes veem esse momento como um ponto de virada e não como o fim da linha. Arthur Reis, o cofundador da BitMEX, argumenta que o Banco do Japão ainda está de mãos atadas por causa do seu próprio balanço e da enorme dívida do país. Ele lembra que mesmo com um aumento para 0,75%, a inflação no Japão ainda está alta. Isso significa que as taxas de juros reais, ou seja, descontando a inflação, continuam negativas. E Reis acredita que isso é de propósito, não um acidente. Ele escreveu: "Não lute contra o Banco do Japão. Taxas de juros reais negativas são a política explícita. A previsão dele é de um iene mais fraco com o tempo e, consequentemente, preços mais altos para o Bitcoin. À medida que os investidores buscam proteção contra a desvalorização da moeda, a estratégia otimista de Reis não é direta. As seguradoras japonesas provavelmente não vão comprar Bitcoin, mas, se elas realmente diminuírem a compra de títulos do Tesouro Americano, por causa dos custos de hedge, o Federal Reserve pode ter que intervir para comprar mais dessa dívida e manter os juros baixos. E quando um banco central expande seu balanço para estabilizar a dívida do governo, isso geralmente significa mais liquidez no sistema, o que, no fim das contas, tende a impulsionar os preços do Bitcoin. Então, o que temos é um cenário complexo e fascinante. O Japão, depois de décadas de juros zero, está mudando as regras do jogo. Isso está forçando um reajuste global, desde as maiores seguradoras de vida até os traders de criptomoedas. O Bitcoin, por enquanto, resiste, preso entre a promessa de juros mais baixos nos Estados Unidos da América e a realidade de juros mais altos no Japão. A grande questão é se o Bitcoin conseguirá se desvincular desse cabo de guerra macroeconômico e encontrar seu próprio caminho. Ou se o fim do dinheiro barato do Japão vai, finalmente, esfriar a festa dos ativos de risco. Os próximos meses serão cruciais para entendermos qual narrativa prevalecerá. Obrigado por assistir! Se você gostou dessa análise e quer ficar por dentro das principais tendências que movem o mercado de criptomoedas, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações. Até a próxima!